Islam Makhachev venceu muito bem o Alexander Volkanovski nocaute no primeiro round e Dana White falou que ele deve enfrentar agora Charles do Bronx. E o Islam Makhachev falou sobre isso na coletiva de imprensa do UFC 294. Olha só, isso não é o meu trabalho, Dana White trabalha nisso. Eu só assino o contrato, apenas me dão um nome, mas na minha opinião, tenho dois oponentes. Vou vencer Charles do Bronx. E quem será o próximo? Gate vai esperar? Não acho que seja uma boa ideia, mas é isso. Se o UFC escolher Charles do Bronx, ok. Se disser Gate, ok. Não importa, estarei pronto. Quem mais tem para lutar nos leves? Todos da minha divisão já lutaram entre si. Se eu for para os meio-médios, há uma chance de lutar lá por um tempo. Há boa competição lá, novos lutadores, novas lutas. Veremos. Aqui, o Islam Makhachev, ele é muito claro. Como campeão do peso leve do UFC, ele afirma e reforça que não teme lutador algum, que ele está lá para enfrentar e vencer todos os nomes, mesmo o Islam Makhachev tendo as suas preferências. Porque aqui o Islam Makhachev, ele é claro, por ele não seria o Charles do Bronx, mas caso o UFC e o Dana White batam o martelo e escalem o brasileiro para lutar com ele novamente, o Islam Makhachev não vai fazer problematização. Ele vai aceitar essa luta na moral, porque ele tem essa mentalidade de um campeão não recusar lutas, porque ele tem essa mentalidade de enfrentar qualquer um em qualquer lugar e com pouco tempo também. Não interessa para ele. Ele vai mostrar que é superior. Agora, é muito claro o interesse sim do Makhachev em buscar a superluta nos meio-médios do UFC. E o Islam Makhachev, ele até fala que o peso leve já está ficando pequeno para ele, que ele quer buscar novos desafios na categoria de cima, os meio-médios. Mas como o reinado do Islam Makhachev ainda está em seu início, apesar dele dar muita probabilidade de ser um cara dominante, ele já está pensando além. Mas, mesmo o Charles do Bronx não sendo a primeira escolha do Islam Makhachev, ele não vai fazer problema, porque ele já venceu o Charles do Bronx uma vez e ele se mostra muito confiante de que pode vencer novamente o Charles do Bronx, não só em Abu Dhabi, mas em qualquer território. Eu não espero uma posição diferente do Islam Makhachev, porque um campeão com C maiúsculo, ele tem que pensar assim mesmo. Ele tem que ignorar quem o UFC vai escolher, porque se ele tem o cinturão, é porque ele é o melhor, e ele tem que mostrar o porquê disso. E o Islam Makhachev está com esse espírito, e mostrou exatamente isso contra o Alexander Volkanovski, e já tinha mostrado isso também contra o próprio Charles do Bronx. Ele treinou muito para vencer o Charles do Bronx novamente, essa luta não aconteceu, e o Volkanovski acabou pagando o pato. Mas o Islam Makhachev, ele também está disposto a encerrar essa história. Por isso que ele não vai dizer não, caso o UFC de fato lhe ofereça o Charles do Bronx. Porque para o legado dele, também é importante você ter vitórias boas sobre grandes nomes do esporte. E o Volkanovski é um grande nome do esporte, o Charles do Bronx também é um grande nome do esporte. Então, se o Islam Makhachev tiver outra vitória sobre o Charles do Bronx, ele não vai ficar triste, apesar de, repito, não ser um nome que ele gostaria de ter pela frente, porque já o enfrentou e venceu no passado. Ele quer figurinha nova, mas ele não vai negar essa nova luta. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse posicionamento do Makhachev? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e inscrição no canal.